Lendas do folclore brasileiro, Mapinguari. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos da lenda do Mapinguari, uma criatura que tem origem no folclore amazônico, que tem aparência monstruosa. Vamos para o vídeo. A lenda do Mapinguari é uma das mais fascinantes e assustadoras do folclore amazônico brasileiro, incorporando elementos místicos e criaturas misteriosas que habitam as florestas densas da Amazônia. Essa figura lendária, presente nas narrativas indígenas e nas histórias de comunidades ribeirinhas e florestais, é descrita como um monstro aterrorizante, meio humano e meio animal, com características físicas peculiares que despertam o temor e a curiosidade dos que se aventuram pelas matas. O Mapinguari é uma criatura mitológica que tem suas raízes nas tradições orais de diversos povos indígenas da Amazônia, incluindo os povos Tucano e Maué, que vivem na região norte do Brasil. Na visão desses povos, o Mapinguari é um espírito guardião da floresta, responsável por proteger o equilíbrio natural e impedir que os humanos abusem dos recursos da mata. Muitas das narrativas descrevem a criatura como uma forma de punição para aqueles que não respeitam as leis naturais e ameaçam o meio ambiente. A lenda começou a ganhar popularidade fora das comunidades indígenas, com a chegada de exploradores, pesquisadores e viajantes, que, ouvindo relatos das populações locais, ajudaram a disseminar a história em regiões mais afastadas. O Mapinguari se tornou uma lenda folclórica que representa tanto o medo do desconhecido quanto a força da natureza indomável que domina a floresta amazônica. As descrições do Mapinguari variam ligeiramente entre as diferentes tribos e regiões, mas há características em comum que o tornam facilmente reconhecível. O Mapinguari é geralmente descrito como uma criatura bípede, de aparência robusta e musculosa, que pode atingir até 2 metros de altura. Seu corpo é coberto por pelos grossos, semelhantes aos de um animal selvagem, e em algumas versões, exala um odor insuportável, descrito como uma mistura de carne podre e vegetação em decomposição, o que é uma das principais características que sinalizam sua presença na mata. Uma das descrições mais peculiares do Mapinguari é a presença de uma grande boca no centro do abdômen, repleta de dentes afiados, que lhe permite devorar suas presas de forma brutal. Além disso, ele possui garras enormes e poderosas, capazes de rasgar árvores e enfrentar qualquer animal que atravesse seu caminho. Outra característica assustadora é a pele grossa e resistente a armas, o que torna o Mapinguari praticamente invulnerável a qualquer tipo de ataque convencional, sendo praticamente invencível nas lutas com humanos ou animais. Algumas lendas atribuem ao Mapinguari poderes sobrenaturais, como a capacidade de paralisar suas vítimas com um simples grito, ou mesmo de se tornar invisível na mata, misturando-se à vegetação. Outras descrições dizem que ele é capaz de girar a cabeça para qualquer direção, o que impede que alguém o pegue de surpresa. Esses atributos contribuem para o aspecto assustador do Mapinguari, tornando-o uma figura que instila medo nos corações dos caçadores e moradores das áreas amazônicas. O Mapinguari é retratado como uma criatura territorial e solitária, que raramente aparece em áreas habitadas por humanos, preferindo vagar pelas profundezas da floresta. Ele é conhecido por atacar aqueles que desrespeitam a mata, especialmente caçadores e madeireiros, que entram em seu território para derrubar árvores ou caçar animais. Diz-se que o Mapinguari é capaz de perceber a presença de invasores a quilômetros de distância e, quando se aproxima, o cheiro forte e o silêncio súbito da floresta indicam sua chegada iminente. Além de sua ferocidade, o Mapinguari é visto como uma figura protetora da floresta. Ele aparece para defender a natureza, agindo como um guardião dos recursos naturais e enfrentando qualquer ameaça ao equilíbrio ecológico. É comum que os habitantes locais contem histórias de encontros próximos com o Mapinguari, onde o monstro teria evitado que madeireiros destruíssem áreas de mata virgem ou atacado caçadores que estavam em busca de presas raras. Por esse motivo, ele é também respeitado, sendo considerado uma entidade que impõe respeito e protege a floresta contra a exploração excessiva. O Mapinguari é visto por muitos como um símbolo da luta pela preservação da Amazônia, representando a força da floresta contra a intervenção humana.
Essa visão é reforçada por movimentos de conservação ambiental e estudiosos que reconhecem o papel das lendas na educação e conscientização das populações sobre a importância da natureza. A figura do Mapinguari, com sua imponência e seu papel de protetor da floresta, é usada em campanhas que promovem o respeito pelo ecossistema amazônico e a valorização das tradições indígenas. As populações indígenas, que vivem em harmonia com a floresta, entendem que o Mapinguari é mais do que um monstro. Ele é uma manifestação da própria Amazônia, uma força que pune aqueles que ameaçam seu equilíbrio. A lenda reforça a crença de que a floresta tem uma vida própria e que as pessoas devem tratá-la com respeito, para evitar o encontro com o guardião das matas. Nos últimos anos, pesquisadores têm se interessado pela origem da lenda do Mapinguari, e alguns estudiosos sugerem que ela pode estar relacionada com animais extintos, como o megatério, uma espécie de preguiça gigante que viveu nas Américas durante o período Pleistoceno, e que possuía características físicas semelhantes às descrições do Mapinguari. De acordo com essa teoria, a imagem do Mapinguari teria sido transmitida oralmente através de gerações, transformando-se em uma criatura mítica. Além disso, há hipóteses de que o Mapinguari poderia ser uma interpretação folclórica de animais ainda vivos, como a anta, ou mesmo algumas espécies de primatas de grande porte, que habitam as áreas mais remotas da Amazônia. Entretanto, a falta de evidências físicas concretas mantém o Mapinguari no domínio do folclore, sendo considerado por muitos como uma lenda que representa o mistério e o poder da floresta. A lenda do Mapinguari é uma das mais enigmáticas e reverenciadas do folclore amazônico, capturando a imaginação e os temores daqueles que conhecem a força indomável da floresta. Ele é um símbolo da Amazônia, uma manifestação de respeito e de temor pela natureza selvagem, uma lembrança de que a floresta não é apenas um recurso, mas um espaço sagrado, que precisa ser preservado e protegido. A figura do Mapinguari ensina que o desrespeito à natureza tem suas consequências, e sua presença continua viva nas narrativas e nos medos dos habitantes da Amazônia, que o consideram um verdadeiro protetor das matas. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.